Você acabou de escolher uma área para estudar ou está pensando ainda em qual carreira seguir. Só que aí você ouve aquela frase: a IA vai roubar seu emprego. E aí, você fica com medo? Muda de ideia? Fica mais confuso ainda? Ou se pergunta: devo continuar com o meu sonho de seguir essa profissão que eu escolhi? Ou tudo vai mudar com a inteligência artificial? A pergunta certa, na verdade, não é se a IA vai mudar o mercado de trabalho, tá? Porque ela já tá mudando. A pergunta certa seria o que exatamente muda nos próximos 5 anos e o que você precisa fazer agora para estar do lado certo dessa mudança. E aí a gente vai ver alguns dados aqui reais, mas sem catastrofismo e também sem ingênuo, beleza? O Fórum Econômico Mundial, ele entrevistou mais de 1.000 empresas que somam 14 milhões de trabalhadores, mas isso no mundo inteiro. E o relatório deles de 2025 fala o seguinte: até 2030, 92 milhões de empregos vão desaparecer, mas, ao mesmo tempo, 170 milhões de novos empregos vão surgir. Só um disclaimer aqui, tá? Esses números são projeções baseadas em grandes empresas globais, e não uma previsão aí exata do mercado de trabalho inteiro. E isso geraria um saldo positivo de 78 milhões de vagas a mais em todo o mundo. Tá, mas quem garante que eu vou estar do lado dos 170 milhões dos novos empregos e não dos 92 que vão desaparecer? Bom, isso é uma boa pergunta. E é exatamente isso que a gente vai responder nesse vídeo. Eu queria que você voltasse agora um pouco no tempo e pensasse na Revolução Industrial. Quando as máquinas chegaram, ela acabou com muitos empregos, principalmente daqueles que trabalhavam ali na mão, fiando algodão à mão e etc, esses trabalhos manuais. Mas também, em contrapartida, surgiram vários outros empregos, como operários de fábrica, engenheiros, mecânicos, técnicos. Ou seja, a tecnologia ela nunca eliminou totalmente o trabalho humano, ela redirecionou para alguns setores. E a IA, ela tá fazendo a mesma coisa, só que a diferença é que tá 10 vezes mais rápido. E agora, para criar uma pulguinha a mais aí na sua orelha, a gente vai ver alguns dados para entender por que a porta de entrada ela tá se fechando. Não sei se você já ouviu falar da Anthropic, mas é a empresa que criou o Claude, que é uma das maiores IAs do mundo. Ela publicou em março de 2025 um estudo analisando o mercado de trabalho americano. E o resultado foi o seguinte: para quem já está empregado nas áreas mais expostas à inteligência artificial, bom, não teve nenhum aumento de desemprego. E os dados aí são estáveis nessa área. Mas para quem está tentando entrar agora nessas áreas, as evidências mais recentes mostram uma redução nessas oportunidades. Isso acontece porque a IA ela já executa partes das tarefas que antes eram feitas por cargos de júnior ou pessoas menos qualificadas, entende? Isso mostra que a IA não está demitindo quem já está dentro ali, ela está reduzindo as vagas de entrada. As empresas elas estão precisando de menos estagiários, menos juniores e menos primeiros empregos, porque a IA ela já faz parte do que esses cargos faziam antes. Então, para ela está sendo muito mais fácil não contratar. Então, por exemplo, antes uma empresa de marketing que precisava de 3 redatores júniores para produzir um conteúdo, hoje, um redator sênior com uma IA, ela vai produzir o que eles 3 faziam. Ou seja, a empresa ela não demite os 3 que já estavam lá, mas quando eles saem, ela não vai repor. E as vagas novas para quem está começando simplesmente vai sumir. Mas isso é motivo para desespero? Não, calma. Mas é motivo para você mudar a sua estratégia. E mudar agora, não daqui a 5 anos. E aí a gente pode explorar aí quais empregos provavelmente vão sumir. Segundo o Fórum Econômico Mundial, as funções com maior queda até 2030 vão ser caixas e atendentes de varejo, porque a automação de atendimento já está em larga escala. Quem aqui nunca viu um autoatendimento em mercado, em loja de roupa, seja lá onde for? É a tecnologia chegando mais rápido que a gente pensa. Outros cargos também seriam de assistente administrativo e secretárias, porque existem ferramentas já como o Notion, o Calendar e a generativa que já realiza boa parte do que esses cargos faziam antigamente. Então não tem mais essa necessidade.
total, assim, né? Digitador também, operadores de entrada de dados, praticamente automatizáveis na totalidade. Esse tipo de trabalho é muito facilmente substituído por inteligência artificial. Eu mesmo já fui digitador quando era jovem. O dedo chegava até a doer no fim do dia. Ou seja, é uma função ali que a IA consegue fazer tranquilamente. Outras possíveis funções também que podem desaparecer são analistas financeiros juniores e operadores de telemarketing, porque hoje também já existem chatbots com IA que já cobrem a maior parte dessas funções aí que eram rotineiras. E isso também já é realidade, né? Quem nunca foi atendido por um chatbot, que aliás, na minha opinião, não é uma experiência muito boa, mas né? Então o que a gente enxerga como padrão em todas essas coisas? É que essas funções são funções previsíveis, repetitivas e baseadas em regras. Então, se seu trabalho pode ser escrito num manual de procedimentos, toma cuidado que ele está na mira dessa mudança. Mas calma, tá? Não fica nervoso não. Tudo tem o seu contraponto. Vão existir novos empregos também. E os empregos aí de maior crescimento percentual até 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial, vai incluir especialista de IA, analista de Big Data e desenvolvedores de software. E você pode fazer parte desse grupo. Só que também não é só, tipo, aprenda a programar e tá tudo certo. Você precisa de outras habilidades que ajudem isso. A habilidade técnica é bom, mas você tem que combinar com pensamento criativo, inteligência emocional, capacidade de liderança, comunicação e etc. Por quê? Porque a IA ela consegue escrever código, mas ela não vai conseguir convencer o cliente ou inspirar um time. Essas coisas que o ser humano consegue fazer. Então, esses trabalhadores com habilidades em inteligência artificial tendem a ganhar mais. E mais importante, são mais difíceis de encontrar no mercado. E em mercados com escassez de talento, como no caso do nosso Brasil, essa diferença pode ser ainda maior. Milhões de trabalhadores brasileiros já estão em funções com alta interação com inteligência artificial generativa. O que significa que essas pessoas, elas, na verdade, precisam adaptar suas habilidades. Não necessariamente que vão perder o emprego. E os mais expostos a essa transformação são mulheres, jovens, trabalhadores do setor formal, comércio, serviços e finanças. Mas também tem o outro lado dessa história. O Brasil tem aí um gap enorme entre a demanda por profissionais de inteligência artificial e a oferta. A demanda por profissionais ligados à inteligência artificial só vem crescendo. Isso crescendo muito rapidamente nos últimos anos. E a tendência é de aceleração ainda. Então isso significa que o jovem brasileiro que se qualificar agora vai entrar no mercado com escassez real de profissional. Ou seja, ele vai ter uma grande oportunidade aí se ele se qualificar com inteligência artificial. Mas claro também que isso não é tão simples. Isso vai depender também de políticas públicas e, acima de tudo, das escolhas individuais de quem está começando agora nessa área. Então, resumindo isso tudo num plano que você pode usar agora, entenda em qual lado da linha você está. Se sua área tem alta exposição, torne-se a pessoa que use IA aí. Não a que ela vai substituir. Ou seja, aprenda a usar as ferramentas de inteligência artificial no seu setor. Não precisa ser programador sênior. Você precisa pelo menos ter interesse em aprender e transformar isso em resultado real. E também invista nas habilidades que a IA não consegue copiar, como comunicação, liderança, criatividade, pensamento crítico, etc. A IA não é um monstro que veio aí para destruir todos os empregos. Não, ela é uma nova ferramenta como calculadora, internet. E quem aprende a usar primeiro vai sair muito na frente. A janela, ela tá aberta. Agora, por quanto tempo? Aí a gente já não sabe. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo e quer continuar acompanhando aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.